E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E como sempre, antes de começar, eu queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz aí o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas, outros usuários, e a gente vai falar sobre a grande queda que o Bitcoin vem sofrendo e a sua liquidação aí, né? A margem aí que liquidou várias pessoas nas últimas horas. E vamos falar sobre os motivos por trás dessa queda. Claro, existem vários motivos, eu vou citar os principais aqui. Além do mais, a gente também tem que as reservas de Bitcoin nas corretoras estão em níveis mais baixos em toda a história. Isso é mais um reforço, né, de que quedas nesse momento são oportunidades de acumulação. Os grandes holders encheram o carrinho e seguem comprando mais enquanto você está com medo. As maiores carteiras carteiras que possuem pelo menos 0,1% de todo o Bitcoin estão comprando nesse exato momento. E para finalizar, a gente entrou em agosto com um feito histórico. Uma senadora dos Estados Unidos abriu o pedido para tornar Bitcoin um dos ativos do Tesouro Americano. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Não esquece do like, verifica sua inscrição aqui no canal. E pessoal, vamos passar aqui uma geralzona no mercado cripto. Bitcoin caindo 4% nos 63.300 dólares e puxando as demais altcoins para baixo também. Ethereum caindo mais de 5% nos 3.118 dólares e existem vários motivos aí para essa queda. E o primeiro de todos, né, excesso de alavancagem. Como sempre, quanto mais pessoas estão alavancadas no mercado, mais impactante, mais forte, mais volumosa vai ser aquela queda e, consequentemente, as liquidações que vêm juntas com ela. Então a gente abriu o mês de agosto em queda, já possuindo um total de mais de 312 milhões de dólares de liquidação nas últimas 24 horas. E a gente teve, né, a divulgação de alguns dados macroeconômicos que foram decepcionantes, e eu falei para vocês, né, que a grande questão que vai mandar agora na precificação da corte da taxa de juros, a gente falou disso no dia de ontem, é os dados macroeconômicos. E principalmente o PMI de manufatura do ISM, que é o Instituto aí de Gestão de Suprimentos, né? Ele veio abaixo das expectativas, registrando 46,8 contra as projeções de 48,8. E o emprego, né, também caiu de 43,4, que foi abaixo do esperado, que era 49. Isso mostra o mercado de trabalho que continua, né, ainda assim um pouco aquecido. Então o PMI da manufatura é um indicador econômico que reflete as condições da atividade industrial dos Estados Unidos, que é baseado aí nas pesquisas mensais com gerentes de compras em várias indústrias de manufatura. E esses indicadores, eles contribuíram, segundo os especialistas, para essa queda do Bitcoin, o que espelha uma reação mais ampla do mercado, porque a gente também viu quedas acontecerem nas ações de tecnologia. Além do mais, né, a gente tem outros motivos por trás da queda. Os dados da Arcan Intelligence, que é uma das empresas de análise de dados on-chain, mostram que o ETHA, que é o ETF, na verdade aqui está errado, tá? O ETHA é o ETF da BlackRock. O ETHE é o ETF da Grayscale. O ETHE, que é o ETF da Grayscale, já teve saídas que superam os 2 bilhões de dólares, então a gente está tendo aí praticamente 20%, acho que mais de 20% dos Ethereums que a Grayscale tinha, né, despejados do mercado. Além do mais, as tensões no Oriente Médio vêm se agravando bastante com a morte, né, do chefe do Hamas, um dos maiores chefes do Hamas, morreu aí. Israel fez um atentado contra o Irã e conseguiu matar esse chefe do Hamas aí nos últimos dias. E sem falar que o Bitcoin e o Ethereum também iniciaram as suas quedas depois que a Bolsa dos Estados Unidos foi aberta, o que também pode, né, ter relação com esses despejos de Ethereum agora no mercado. Mas isso não é motivo de se desesperar.
Na verdade, é motivo de aproveitar essa queda para acumular mais. As reservas de Bitcoin nas corretoras estão no seu nível mais baixo em anos. Atualmente, as corretoras em geral possuem 2,8 milhões de Bitcoin. E sim, isso é pouquíssimo. O preço do Bitcoin ele vem subindo nos últimos anos e desde que a gente vê essa alta, o nível aí de Bitcoin dentro das corretoras vem caindo drasticamente. Inclusive, a gente está em níveis que não são vistos desde 2018. Vale reforçar que no curto prazo, eu estou até com a imagem aqui um pouquinho ampliada, olha só, no curto prazo a gente teve uma leve inclinação que sugere, né, que está tendo um possível aumento na atividade de negociação, mas que eu também enxergo como aquele possível depósito da Mt. Gox. Observa que começou esse aumento justamente no mês de julho, que foi quando a Mt. Gox começou a fazer o pagamento para os credores, né? Esse pagamento é feito através de corretoras. A Mt. Gox transfere Bitcoin para as corretoras e as corretoras pagam os clientes. Então, possivelmente esse aumento que está preocupando algumas pessoas, porque vai começar a ter uma reversão e aí a gente vai ver de volta, né, aquele tanto de depósito de Bitcoin nas corretoras que vai fazer cair. Não necessariamente pode ser isso, mas é algo que vale sim a pena ficar de olho e que nós vamos acompanhar. Grandes holders, pessoas, carteiras que possuem pelo menos 0,1% do Bitcoin em circulação, que é bastante coisa, tá? Isso aí, a gente está falando na ordem de mais ou menos 100 mil Bitcoins, né? Mais ou menos isso aí, talvez um pouquinho a mais. Eles compraram mais de 30 bilhões de reais agora nesse mês de julho. Compraram 84 mil Bitcoins só nessa quinta-feira, dia 1º de outubro, que equivalem aí a 5,4 bilhões de dólares em um único dia. E as pessoas com medo dos Estados Unidos vender 20 mil Bitcoins, do governo da Alemanha vender 50 mil, da Mt. Gox aí a transferir 50 mil Bitcoins para as corretoras. Olha só, as baleias compraram em um único dia basicamente tudo aí que o governo da Alemanha tinha em caixa, que os Estados Unidos está transferindo, que inclusive é o maior volume em termos de Bitcoin adquiridos desde outubro de 2014 por esse grupo aí de 0,1%, carteiras que possuem pelo menos 0,1% do Bitcoin. As baleias estão comprando nesse exato momento e você precisa ficar de olho. Não tenha medo, o momento da compra é por agora. Oportunidades estão batendo na porta. Ainda mais quando a gente se depara com uma notícia dessa. Senadora Lummis, que é uma senadora pró-Bitcoin nos Estados Unidos, apresentou o projeto de lei de reserva estratégica de Bitcoin no Senado. E se isso for para frente e for aprovado, a gente poderá sim ter o Bitcoin como um ativo de reserva de tesouro dos Estados Unidos ao longo aí dos próximos anos. Isso aconteceu no último dia de julho, quando a senadora Cynthia Lummis introduziu oficialmente esse pedido de lei, que é o chamado Bitcoin Strategic Reserve. A reserva estratégica de Bitcoin, que basicamente vai direcionar o governo dos Estados Unidos a começar um fundo de reserva para o Bitcoin, que é um ativo descentralizado e escasso. Até mesmo porque a gente já viu vários candidatos, né? Não só o Donald Trump, mas também o Robert F. Kennedy Jr., que estão aí apoiando abertamente o Bitcoin. Então esse projeto de lei vai literalmente estabelecer uma rede descentralizada de cofres seguros de Bitcoin sob o controle do Tesouro dos Estados Unidos. Vai fazer o Tesouro dos Estados Unidos comprar Bitcoin. O objetivo é acumular 1 milhão de Bitcoin com o passar do tempo, né, o que dá aproximadamente 5% do fornecimento total aí de Bitcoin, usando fundos existentes do Tesouro dos Estados Unidos para adquirir o Bitcoin em quantidades que espelham a alocação de ouro do Tesouro dos Estados Unidos. Então eles querem que o tanto que eles tenham ali de ouro, ou pelo menos próximo a isso, também tenham em Bitcoin, o que tornaria os Estados Unidos uma baleia gigante, né, e com certeza explodiria o preço. Então aqui a gente tem, né, esse projeto aqui para o Senado dos Estados Unidos, a cópia oficial, a primeira página desse projeto de lei, e ele também reforça, né, reafirma o direito à autocustódia, que também foi reforçado pelo Donald Trump no discurso da Bitcoin Conference que ele fez nesse último final de semana.
E pessoal, o Bitcoin vem passando por uma queda, né, que está preocupando muita gente. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre esse movimento de queda. Bitcoin que chegou lá nos 62.300 dólares, né, uma queda bem acentuada aos olhos de muitos, mas ainda assim uma queda bem normal, para ser sincero, né? A gente chegou a perder aqui os fundos prévios, então uma possível rejeição seria perfeito para a gente formar uma armadilha de compra, que seria aí um excelente setup de compra e de possível alta que a gente está vendo. Além do mais, a gente está vendo também o volume começar a entrar agora nesses fundos, principalmente se a gente chegar aqui nos gráficos menores. Dá para ver um volume bem acima da média. Nesse fundo aqui, a gente também está atingindo finalmente os tão esperados níveis de sobrevenda no RSI, no gráfico de 4 horas, que historicamente é um setup extremamente assertivo. Todas as vezes que a gente atingiu sobrevendas aqui no RSI de 4 horas, a gente viu alguns repiques aí acontecerem, né? Dá para aqui marcar várias e várias vezes ao longo da história repiques acontecendo quando a gente atingiu nível de sobrevenda no 4 horas, juntamente com regiões de Fibonacci. Então, se a gente parar para olhar, né, o semanal está buscando por um fundo ascendente. A partir de agora, qualquer coisa acima dos 53.400 é um fundo ascendente no semanal e um movimento extremamente saudável aí para a gente conseguir captar mais compradores para romper o topo histórico. Lembra, o Bitcoin saiu direto dos 53.400 para os 70k. Não tinha como ele romper o topo histórico, tinha muito vendedor e poucas pessoas que estavam vendo o preço subir e não queriam entrar depois do preço ter subido aí mais de 30% em poucas semanas. Então, eles estão justamente esperando esse movimento corretivo para acabar entrando no Bitcoin. E é por isso que eu estou aqui de olho em comprar Bitcoin, estou comprando nesse exato momento, estou com ordens aqui que foram preenchidas, né, a partir dos 64.200 dólares até os 61. Essa é a minha principal região de compras, onde eu vou gastar 50% do meu caixa de Bitcoin aqui nessa região verde. Se a gente perder a região verde, né, se a gente continuar essa queda, aquele cenário otimista, a probabilidade da gente fazer esse movimento e romper as máximas históricas já diminui consideravelmente. Então eu deixei mais 50% de caixa para aproveitar e me expor no Bitcoin se a gente cair mais, para caso a gente tenha um repique, esse repique servir justamente para eu conseguir aliviar boa parte dessa posição que eu estou entrando aqui e que eu entrei aqui nesse fundo também. E colocar meu stop na mínima, no 0 a 0, justamente porque aí a probabilidade maior não é que a gente faça isso, e sim que a gente siga dentro dessa grande consolidação que o Bitcoin vem fazendo aí há vários meses, né? Especificamente falando, desde o mês de março, o Bitcoin ele tá parado, tá? Tá aqui brincando entre os 70, às vezes vai lá no 50, volta para 70. Então, se a gente abaixar dessa zona verde, a probabilidade da gente continuar aqui consolidado é maior. Então, eu vou gastar os outros 50% do meu caixa para quando tiver um movimento desse aqui, eu conseguir sair, reduzir o meu risco e ainda assim, né, independente do cenário, não ter prejuízo, que é a principal estratégia que eu utilizo nesse exato momento. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. E se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é muito importante. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que estão todas aqui embaixo na descrição desse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!